dia a todos. E agora eu vou passar para o Jorge Aldir, então, para fazer a apresentação do nosso palestrante, vice-prefeito Ricardo Gomes. Muito obrigado, Klaus. Vamos de imediato, então, né? Hoje a gente recebe um querido amigo, né? Uma pessoa que tem um papel hoje na nossa cidade muito importante, com uma trajetória tanto no meio empresarial, como advogado, e principalmente no meio político, né? Já tendo sido vereador durante 8 anos, já tendo sido secretário de desenvolvimento econômico 2 vezes, né, Ricardo? 2 vezes. A última acumulando a função de vice-prefeito eleito, como foi, iniciou o mandato agora, junto ao prefeito Melo. Mas antes de passar a palavra ao Ricardo, nesse desafio que ele aceitou conosco aqui da DCE, da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, de falar sobre a importância dos valores na vida profissional e política, na sua trajetória profissional e política como pessoa, como cidadão da nossa cidade. Mas o Ricardo ele se formou em Direito aqui na PUC, né, em 2003, logo em seguida concluiu sua pós-graduação em Direito Trabalhista, né? Hoje ele é mestrando em História pela Universidade Francisco Marroquim, como eu comentei, né, eleito agora para o mandato de 2021-2024 como vice-prefeito da nossa cidade, né? Já acumulou agora no início do ano a função de secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que passou agora para o Rodrigo, né, que assumiu essa secretaria. Foi também secretário de Desenvolvimento Econômico de janeiro a agosto de 2017, né, vereador de 2016 a 2020, e antes atuou como advogado, né, como profissional liberal nesse sentido, né? Tem toda uma trajetória no movimento liberal, que eu acho que foi o que tornou o Ricardo conhecido, né, e não só local, mas também nacionalmente. Foi presidente da Rede Liberal da América Latina, foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, né? Quem não conhece a importância e a influência, né, do Fórum da Liberdade, né? Já foi organizador do Fórum da Liberdade, que é provavelmente o maior fórum liberal da América Latina, né? E antes de ser presidente foi vice-presidente também do Instituto Liberdade, né? E quem conhece o Ricardo, quem convive com ele, sabe toda a visão que ele tem de liberdade, de empreendedorismo, da questão das liberdades individuais, questão dos impostos também, né, Ricardo? De menos impostos, do livre mercado e assim por diante. Mas, pessoal, o desafio que a gente fez para o Ricardo, eu vou me atrever a dizer assim, Ricardo, eu acho que olhando agora, analisando o teu currículo e das conversas contigo, quem sabe a gente vai falar menos com o político Ricardo, com o empresário, e nós vamos falar com o mestrando de História, para nos falar um pouco da sua trajetória, né? Da sua trajetória como pessoa, da sua trajetória que, como todos nós, né, alicerça a sua vida futura, a sua vida adulta, em valores que a gente constrói, que a gente assimila ao longo da infância, né? Na nossa juventude. Eu sempre lembro, Ricardo, e gosto de dizer, quando a gente pensa na doutrina social da igreja, né? Quando a gente pensa em todos os valores que estão associados, a doutrina social da igreja, ela fala de responsabilidade social, ela fala de solidariedade, ela fala de fraternidade, mas ela fala, sobretudo, de liberdade, né? Ela fala, sobretudo, de liberdade. Então, eu faço essa pergunta ao mestrando em História para nos contar um pouco da sua trajetória histórica e de onde vem essa inspiração da liberdade que se traduz nesse conjunto de valores que alicerçam tua atuação profissional, política. A palavra está contigo, Ricardo, nos próximos 30 minutos. Bom, obrigado, Aldir, presidente Klaus, um abraço para Gigi, que nos acompanha lá de São Paulo, para todo mundo. Aldir, primeiro, obrigado, né, para ti, para o Klaus, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um fã do Jorge Aldir, para todo mundo aqui saber, é um cara que eu admiro demais, tem uma liderança importante num setor importante da cidade, conduz com esse carisma dele, com a capacidade, uma transformação em Porto Alegre. Klaus também liderando a DCE, eu quero te agradecer por
me convidar para estar aqui. Eu estava falando para o Aldir, antes da gente abrir aqui a conversa, né, que talvez esse tema seja o mais provocativo sobre o qual tenha falado nos últimos tempos, porque tira do lugar comum do dia a dia, do advogado, do político, e me obriga a uma reflexão, falar um pouco de mim, um tema que eu não costumo explorar com profundidade em público, né? Mas que eu acho que, de certa forma, ao fazer essa imersão, né, na alma, a gente acaba também entendendo ou esclarecendo algumas causas para a nossa visão de mundo, né? Enfim, para as causas que eu defendo, tá? Primeiro, assim, minha mãe é advogada, sou filho de advogada e advogado. Meu pai se formou em direito, né? Quando eu já estava no colégio. Meu pai se formou em direito em 1993. Meu pai veio de Maquiné, veio para Porto Alegre com a 6ª série só concluída, e veio trabalhar na indústria farmacêutica, né? Primeiro foi balconista em farmácia, depois foi para a indústria farmacêutica como representante, vendedor, depois virou gerente de laboratório, o laboratório foi vendido, ficou desempregado, e meu pai sempre representou para mim uma vontade de evolução, né? Pelo trabalho, melhorar a própria condição, a condição da família. E, como eu disse, veio com a 6ª série para Porto Alegre, depois chegou a se formar em direito, foi supletivo, terminou o colégio, fez vestibular. Eu me lembro do meu pai comemorando que passou no vestibular. E eu estou começando pela família por uma razão óbvia, né? Minha mãe é advogada, também se formou na URGS. Já o meu avô, por parte de mãe, era vendedor. Minha mãe também sempre trabalhou, foi uma das primeiras advogadas, né? Uma geração de advogadas, mulheres muito fortes na justiça do trabalho. E eu estudei os primeiros, até a 6ª série, na Escola Santa Rosa de Lima, hoje já fechada, e depois no Colégio Bom Conselho, um colégio católico, né? Franciscano. Depois na PUC, me formei na PUC, sou filho da PUC, católica, por óbvio, né? Na graduação e no pós fiz na PUC. Então, comecei pela família, dei uma pincelada rápida aqui, porque vivi numa família, hoje meus pais são falecidos, ambos, mas vivi numa família que tinha muita fé, né? Minha mãe agora faleceu esse ano, né? Faleceu no Dia das Mães, e eu e minha irmã lembrávamos que ela tinha uma Nossa Senhora Aparecida na sala de casa. Todo dia às 6 horas ela botava a mão na santa e fazia uma oração. Eu me lembro meu pai explicando para mim quando criança, para mim e para minha irmã, né? Na hora de dormir, sentava do lado da cama, rezava um Pai Nosso ou uma Ave Maria e explicava para a criança, né? O que é a Ave Maria, né? A Ave Maria cheia de graça. Por que é cheia de graça? O Senhor é convosco. O que quer dizer o Senhor é convosco? O Senhor está com ela, Deus está com ela. Explicava, né? A gente entendeu o que estava rezando, e isso nunca saiu da minha cabeça. E eu, enfim, criado nessa... Meus pais eram advogados trabalhistas de empresa. Também vivi vendo minha família trabalhando para a empresa, né? Os pais trabalhando para a empresa. E isso também é uma marca que eu acho que eu construí de pequeno, e no colégio, na faculdade, né? Você vê uma crítica ao capitalismo, uma crítica aos empresários como o símbolo do mal, como o reino do egoísmo, né? E da falta de compaixão pelo próximo.
E isso nunca representou os empresários que eu conhecia. Eu via meus pais trabalhando para empresas preocupadas com seus trabalhadores, com a sua comunidade, com as suas famílias. Então, aquela caricatura de empresário, eu estou falando para a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, aquela caricatura do empresário mau, né, que está na novela, nunca foi a visão que eu tinha do empresário. Eu via o contrário disso, né? Via empresários, e o Aldir comentou aqui, né, com fraternidade, solidariedade, responsabilidade social. A responsabilidade social não é um invento acadêmico. A responsabilidade social se tornou acadêmica estudando a realidade do que as empresas faziam, do que os empresários faziam, do que eles punham em prática, né? Então, as ações de responsabilidade social nascem nas empresas, inspiradas por valores cristãos. E aí, logo eu fui na faculdade, fui para o Instituto Liberal, pelo estudo econômico, né? Sempre gostei de economia. Fui para o Instituto Liberal e do Instituto Liberal terminei no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, que faz o Fórum da Liberdade. E o tema de hoje me faz pensar muito no meu ingresso no IEE. O IEE é uma organização que sempre bateu na questão dos valores, que só quem conhece e estuda, né, e se prepara para defender valores consegue liderar algum processo. Por quê? Porque as situações da vida, elas são mutáveis, elas são circunstanciais. As circunstâncias mudam. E o ser humano só consegue navegar pela vida que muda quando ele encontra um eixo central, e esse eixo é baseado em valores. Os valores são eles, né? E eu, assim, a minha visão, a visão de mundo do liberalismo, ou pelo menos da parcela do liberalismo a qual eu me filio, é profundamente enraizada nos valores cristãos. Oi, Audito, congelou? Oi, congelou a imagem do Ricardo. O Ricardo ficou com a internet, ficou inconstante lá, ficou instável. Ó. Acho que agora caiu. Perdemos. Eu vou aproveitar. Vai tocando. Acho que voltou. Acho que voltei. Voltou. Voltou. Maravilha. Firme. Eu vou evitar fazer referências à empresa pública que provê Wi-Fi aqui na prefeitura. Que, aliás, está num processo de transformação importante, mas isso é outra conversa. Mas eu estava dizendo que a minha visão de mundo ela é de um liberalismo que é profundamente enraizado nos valores cristãos. Eu diria que é resultado do cristianismo, resultado direto do cristianismo. E quero explicar isso por quê, tá? Por que é tão fundamental e eu vejo de forma tão conciliadora, tá? Primeiro, o individualismo, que a corrente do liberalismo a qual eu me filio defende, é um individualismo que, de certa maneira, ele é inaugurado pelo advento do cristianismo. A salvação do povo judeu é uma salvação coletiva, como povo escolhido. Decorre da participação no povo escolhido por Deus, que faz a sua travessia do deserto para a Terra Santa. Com o advento do cristianismo, a salvação passa a ser um processo individual. Aquele que crê em mim será salvo. Não é a participação em um povo
o pertencimento a um povo que garante a salvação, mas é a fé do indivíduo, é a ação da pessoa. E acho isso fundamental, porque isso inaugura uma era, a era cristã, que produziu o que hoje nós conhecemos como o Ocidente democrático. O mundo liberal, o mundo da liberdade, o mundo da democracia, o mundo no qual nós queremos viver, isso é um construto ocidental. Isso não aconteceu em outros lugares do mundo, não aconteceu na China, não aconteceu no Oriente Médio, não aconteceu entre os povos pré-colombinos aqui na América. Isso é resultado direto do cristianismo. Por quê? Primeiro, pela concepção de individualismo, de uma salvação individual, o que é muito diferente de egoísmo. E tem uma autora que eu critico bastante, embora esteja no mundo liberal, né, que é Ayn Rand, faz a defesa do egoísmo, né? Eu acho que Adam Smith, um dos primeiros liberais, ele talvez tenha colocado melhor essa questão, né? Ele fala que o ser humano se move por seu auto-interesse, self-interest, seu auto-interesse. E a diferença entre isso e o egoísmo é que o nosso interesse inclui o bem-estar do próximo. O ser humano se interessa... Para mim, o melhor livro do Adam Smith não é A Riqueza das Nações, é A Teoria dos Sentimentos Morais. E a primeira frase da Teoria dos Sentimentos Morais é a seguinte: por mais egoísta que se suponha ser o homem, há algo em sua natureza que o leva a se preocupar com o bem-estar do próximo, ainda que não tire nada disso a não ser a satisfação de ver o bem-estar do próximo. Há algo em sua natureza, quer dizer, a natureza é a alma humana, né? É essa centelha divina que nos faz naturalmente nos preocuparmos com o próximo. Isso combina com o que eu estava dizendo, de que os empresários que eu conheço, que representam a classe empresarial, não são seres egoístas que querem o mal da comunidade para do mal dos outros obter o seu lucro. Ao contrário, né? São levados por essa força de origem divina, não tem dúvida, né? Da natureza, a se preocupar com os demais. E por isso, eu nunca tive medo da liberdade, porque não é o homem ao lobo do homem, e que, deixado livre, o ser humano preda o seu igual. Eu sempre acreditei no contrário, que agindo em liberdade, o ser humano encontra um caminho, né? E a mão invisível do Adam Smith era mais ou menos isso. Ao se preocupar com o seu bem, você produz o bem do outro. Eu sempre acreditei que, em liberdade, as pessoas produzem o seu melhor e não o seu pior. E a minha visão de defesa do liberalismo passa por essa concepção da alma humana, do bem que nós somos capazes de fazer. É claro que o ser humano é dual, né? Tem em si o bem e o mal. Mas eu vejo uma profunda raiz cristã nisso. E é por isso que eu vejo que essa visão de mundo só se produziu no Ocidente cristão. Outro elemento é a dignidade da pessoa humana, que fortalece essa concepção do indivíduo, né? A ideia de que nós temos em nós uma alma eterna que nos confere dignidade pelo simples fato de sermos criatura, e por sermos criados por Deus, somos dotados de determinados direitos. A ideia de direito individual decorre de uma visão da criação. Thomas Jefferson, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, para mim é a melhor expressão dessa visão. Ele diz assim:
temos as seguintes verdades como autoevidentes: que todos os homens foram criados iguais, portanto, criados, dotados por seu Criador de determinados direitos, dentre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Portanto, a liberdade decorre da nossa natureza de criaturas, né, criados por Deus, e que somos dotados por nosso Criador de determinados direitos. Eu acredito nisso com toda a minha força. Eu acredito com toda a firmeza nessa expressão. E a minha visão de mundo, e a minha visão política, a minha visão econômica, ela está baseada neste fundamento, de que o governo não pode tirar um direito que não foi o governo que deu, que vem um direito divino dado por Deus, que é anterior aos governos e superior aos governos. E, portanto, os governos não podem retirar direitos que não foram os governos que criaram. E essa é a ideia básica da ideia do direito individual, que, aliás, a ideia de direitos naturais surge também dentro da Igreja no contexto da conquista da América, com a discussão de Bartolomé de las Casas e de Francisco Marroquín, a discussão sobre a alma dos índios, né? Se os índios tinham alma ou não. Portanto, e Bartolomé de las Casas defendia que, sim, os índios são criaturas criados por Deus e homens, pessoas humanas, seres humanos, né, na sua plenitude, portanto, portadores da dignidade da pessoa humana e portadores de direitos. E o contexto promove a ideia de direitos universais do homem, porque onde o homem está, ele é portador de direitos. Isso contradiz a noção antiga dos direitos dos ingleses, os direitos dos franceses, os direitos dos germânicos. Não. Há uma carga de direitos que é universal dos homens, né? O próprio conceito de direitos fundamentais, ou direitos naturais, ou direitos individuais, nasce na discussão no seio da Igreja sobre a santidade da alma. E é esse contexto que produz, de novo, isso só acontece no Ocidente democrático, no Ocidente cristão. E a própria democracia, ela está fundamentada nessa ideia de que os homens são iguais perante Deus, de que todos os homens têm em si, todas as pessoas têm em si a mesma essência. Tem existências diferentes, mas a essência é a mesma. E, portanto, o próprio conceito de um homem, um voto, uma pessoa, um voto, esse conceito nasce da visão cristã de que todos somos filhos de Deus. Eu estou tentando, eu fiz essa reflexão aqui, porque numa conciliação aqui entre uma visão liberal e uma visão cristã que eu faço na minha cabeça. Eu não sou um praticante da religião, eu raramente vou à missa, eu tenho uma relação de muita fé, muita crença em Deus, mas de pouco exercício da religião. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho de novo, esse esforço de conciliação e de buscar as raízes dessa visão de mundo é um esforço constante e permanente. Com São Tomás de Aquino, né, e a interpretação e a adequação de Aristóteles ao cristianismo, acho de uma profundidade filosófica extraordinária. Sou um estudioso e sempre que alguém tenta contrapor a fé e a razão, eu vai ler São Tomás de Aquino para entender o que é a boa aplicação da razão à fé, né? A forma de entender a fé a partir da razão, né? A razão é uma ferramenta para a compreensão do homem, né? Sem a razão não entenderíamos a fé. E
e sem a fé nada guiaria a razão, né? Eu tenho isso muito pacificado. Infelizmente, eu lamento isso, né? Há talvez duas grandes vertentes de liberalismo no mundo, né? Uma eu chamo iluminismo escocês e britânico, é mais do que escocês, com Adam Ferguson, Adam Smith, John Locke e outros tantos pensadores, na vertente britânica. Absolutamente diferente da versão de iluminismo francesa, com Rousseau, Robespierre, Danton, pobre Danton, né? Acabou guilhotinado por Robespierre. E a grande diferença é a seguinte: o iluminismo escocês, para quem lê John Locke faz um ataque ao absolutismo partindo da ideia de que Deus criou o homem e o dotou de determinados direitos. É uma discussão que começa teológica e depois vira política. A discussão de John Locke, primeiro liberal, né? No seu contexto, né? Era um ataque ao absolutismo, mas uma defesa da monarquia, uma defesa da lei e da ordem, uma defesa da tradição, uma defesa baseada numa visão cristã. A mesma coisa com Adam Smith, a mesma coisa com Adam Ferguson, e isso resulta, essa corrente resulta, como eu disse, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que reconhece, na Declaração de Independência do país, reconhece que a fonte dos direitos individuais é o Criador. Vamos contrapor isso com o iluminismo francês. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é resultado da Revolução Americana. A Revolução Francesa, em 10 anos, executou os padres, fechou as igrejas, proibiu o culto religioso e estabeleceu o culto à razão, para depois substituir o culto à razão pelo culto ao Ser Supremo, um culto de natureza racionalista. O diretório de Robespierre chega a ordenar que o clero jurasse a uma constituição civil, ao que o Papa e o clero respondem que na Terra o clero só responde ao Papa, na Terra. E com o passar dos anos, acho que em 1793 ou 1797, não me lembro bem, Robespierre assina uma ordem para que os padres que não tivessem jurado a Constituição Civil fossem executados à vista na rua. Quer dizer, tinha uma lei permitindo matar um padre que se negasse a jurar a Constituição Civil. Isso é o resultado do iluminismo francês, que é racionalista, que rompeu com a tradição, que rompeu com os valores cristãos. Uma revolução produziu uma democracia, a democracia mais antiga do planeta, a Revolução Americana, baseada na herança cultural britânica, cristã. A outra revolução produziu entre 16 e 40 mil guilhotinados, a Revolução Francesa. A industrialização do homicídio. Tiveram que inventar uma máquina para decapitar. A industrialização do homicídio político. Estou dizendo aqui já devagando um pouco, mas são elementos fundamentais aqui, né? Quando me perguntam o que eu sou, me digo um liberal clássico, um liberal desse lado iluminista, britânico, um liberal que é herdeiro da tradição cristã, e o que basicamente nos diferencia, né, dos conservadores é que tem um autor que diz assim: o conservador é alguém que aceita a evolução, né, e a mudança dos padrões sociais até a geração dos seus pais. Ali tá bom, não muda mais.
E um liberal é alguém que aceita que nós continuamos em transformação. Nem toda transformação é positiva, mas algumas são. Às vezes o mundo muda para pior. Não é porque algo veio depois que algo é melhor. Não. Mas a gente tem que estar aberto às transformações. Mesmo assim, não é qualquer transformação. São transformações, e aí eu volto lá para o começo, né? Que as circunstâncias mudam, o mundo muda ao nosso redor, mas são os valores que nos dão a bússola para nos guiarmos num mundo de transformação. E essa provocação de vocês, eu vou ficar por aqui para a gente poder bater um papo, essa provocação me fez mergulhar um pouco, né, na verdadeira carga valorativa dessa visão de mundo que permite, né, que reconhece a liberdade, que nada mais é do que o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? A liberdade com democracia, com uma economia de mercado, uma economia livre. Tudo isso aqui só é possível, só foi possível ser desenvolvido, isso aqui só existiu como conceito, só existe como alternativa no mundo a partir da experiência do cristianismo. Não haveria liberalismo sem o cristianismo, não haveria democracia sem o cristianismo, não haveria economia livre, economia de mercado sem o cristianismo, sem a experiência, aí na questão da economia de mercado eu expando, né? Sem a experiência judaico-cristã na Terra, tá? Sem a tradição judaico-cristã. Isso eu tenho como, enfim, uma bússola moral, um guia de valores, né? E acho que a isso se soma uma ética cristã que inclui a fraternidade, a solidariedade, o caritas, né? A preocupação com o próximo, a caridade com o próximo, incluir o próximo no nosso interesse, né? Acho que o ser humano tem isso na sua natureza, como Adam Smith, né? Olhar para o próximo e incluir o próximo no nosso interesse. E acho que se não fosse essa visão, não teria deixado meu escritório, né? Ainda sou advogado, sou sócio de escritório, tenho sempre a minha participação no escritório, minha sócia Rosana conduz o escritório, um escritório de renome, eu diria. Não teria me afastado do dia a dia para tentar fazer política se não me preocupasse com o próximo, com o destino da nossa comunidade. Ganhava muito mais como advogado. Estar aqui na prefeitura é uma experiência de uma certa renúncia a muitas coisas, de uma visibilidade que nem sempre é positiva. Ela traz uma carga muito pesada, muita responsabilidade, a perda da privacidade em muitos casos, mas eu tenho essa profunda convicção de que a liberdade, a democracia são capazes de mudar para melhor a nossa sociedade e principalmente aqueles que mais precisam encontrar uma alternativa de vida. Então, não sei se eu respondi a pergunta, Aldir, mas, enfim, mais do que políticas públicas específicas, mais do que o tamanho do imposto. O tamanho do imposto é uma consequência, é uma forma de garantir a liberdade. A falta de a menor burocracia é uma forma, é como, não é o quê, né? É como fazer. Como fazer? Diminui burocracia, diminui imposto. Fazer o quê? Fazer liberdade. E fazer por quê? Né? Porque esses são os valores que fazem as pessoas escolherem o seu caminho, poderem prosperar, serem felizes e atingir todo o seu potencial, né? Realizar o seu potencial humano.
Acho que é isso. Basicamente, espero ter respondido aí a provocação original e que a gente possa fazer um bate-papo aqui agora. Muito legal, Ricardo. Te agradeço muito. Acho que tu respondeu com muita profundidade, né? De onde vem a tua inspiração de liberdade. Não a tua, de onde vem a inspiração de liberdade, né? Foi muito mais genérico do que isso. Eu te confesso que adorei conhecer o Ricardo cidadão, o Ricardo historiador, né? Mestrando de história. Fiquei realmente encantado com a tua fala e com a forma como tu estruturou. Mas eu vou direto já para a primeira pergunta. Nós temos 10 minutinhos para perguntas. Ricardo, a gente costuma ser muito rigoroso no horário, né? Passar a palavra para o presidente quando falta 5 para 1, para ele fazer o encerramento até 1 hora. A primeira pergunta nos vem de um colega da diretoria, que foi o responsável por fazer o contato contigo, que te formulou o primeiro convite, o René, né? Amigo de todos nós. Ele parabeniza pelo teu testemunho de valores, né? Acho que o René foi muito feliz nessa expressão, pelo teu testemunho de valores. E te pergunta, na nossa amada cidade, né, Porto Alegre, na tua visão, quais são os principais desafios para as reformas tão necessárias que nós temos na nossa cidade? O nosso desafio maior, e isso talvez pareça paradoxal, né? Nosso desafio é o nosso legado, nós temos uma dificuldade de contas muito grande, nós temos ainda um certo ranço ideológico que é contrário a esses valores, é contrário ao que eu falei aqui. Eu acho que essas são as nossas maiores dificuldades. E, obviamente, somos uma cidade que empobreceu. Porto Alegre, não. A gente olha aqui algumas coisas, pô, olha o que Hong Kong fez, olha o que Berlim fez. Obviamente, a gente tem limitações econômico-financeiras grandes. Eu acho que nossos grandes desafios, além da máquina pública, que é um entrave, talvez seja o maior entrave, eu acho que os nossos desafios são transformar um pouco a mentalidade de Porto Alegre, mostrar que a gente, como cidade, consegue avançar. Nós passamos muitos anos estagnados, nós passamos muitos anos aqui pensando pequeno e tentando fazer com que o poder público guiasse o caminho da sociedade. Eu acho que agora, e por outro lado eu disse que é paradoxal, porque eu acho que isso agora está mudando, acho que as pessoas estão começando a entender que é a sociedade que carrega o poder público, né? A sociedade que faz a coisa andar. Então, estou achando, assim, por um lado, é desafiador, não tem muito dinheiro, a gestão pública é um desafio. Por outro lado, tem uma ânsia de transformação na cidade, eu acho isso interessante, tá? E tem, talvez pela primeira vez em muitos anos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma visão diferente da relação entre o governo e a sociedade, né? Uma visão de que a sociedade pode fazer e o governo ajudar em vez de atrapalhar, ou em vez do governo tentar estatizar tudo e fazer sozinho. Essa, sim. Sei que não respondi, mas dei umas tintas aqui. Abraço, René. Ricardo, mais uma pergunta aqui. Já temos diversos, estou recebendo perguntas aqui no WhatsApp, no chat. Olha só, do Robert Van. Ele pergunta assim, né? Sendo uma pessoa cristã e exercendo um cargo político de responsabilidade, como tu tens, né, como vice-prefeito, meio né, da política que o Robert Van se refere, que é comum haver ausência de valores, né, e princípios. Qual é a tua postura perante isso? É possível influenciar pessoas de uma forma positiva a partir dessa análise, dessa reflexão que tu fazes, como tu nos apresentaste aqui? Sim, claro. Eu acredito que é. Eu acredito primeiro no poder do exemplo. Eu acredito que ao fim e ao cabo, né, e acho que a gente não é injusto isso. A gente tem uma visão muito ruim da política. Isso não é injusto porque é merecido, né, por muitos maus agentes políticos que existem.
mas existem muitos bons também. Então, eu acho que a força está na gente se cercar dos bons. O próprio funcionalismo aqui tem gente muito competente, capacitada. A gente tem que se cercar dos bons, liderar pelo exemplo. Eu acredito que a gente consegue fazer transformações, sim. Não é por acaso que maus líderes produziram uma piora da máquina pública, uma piora da sociedade, uma piora da economia como um todo. Bons líderes também podem produzir o bem, né? E eu acho que, pelo exemplo, o exemplo arrasta, né? E acho que tem muita gente muito bem intencionada, disposta a trabalhar e que, quando encontra motivação, espaço e ferramenta para isso, é capaz de produzir transformação. Eu oscilo, eu não sou sempre tão otimista, tá? Eu oscilo entre o pessimismo catastrófico e o otimismo, às vezes, infundado, tá? Mas eu acredito que sim, que tem muita gente boa, é possível influenciar as pessoas, e acho que a sociedade brasileira está mudando, não do jeito que talvez nós escolhêssemos, não no ritmo que nós gostaríamos, mas tem uma transformação social acontecendo. E acho que tem um despertar cristão também no Brasil, que, de uma forma ou de outra, ajuda a mudar o país. Ricardo, eu vou só já comunicar aqui ao pessoal que está com a gente, pela questão do tempo, não vamos mais receber perguntas. Tem as últimas 2 perguntas aqui, tem na realidade mais 2, mas nós vamos ficar nas 2 últimas agora para poder encerrar e passar o presidente no tempo hábil. A próxima, Ricardo, é do Elvisney, e ele diz o seguinte: primeiro ele te parabeniza, né, pela precisa apresentação, e a pergunta que ele gostaria de te encaminhar é a seguinte: em qualquer convívio, nos deparamos com pessoas com valores pessoais e sociais diferentes dos nossos. Como você considera o desafio de lidar com esses valores, algumas vezes, inclusive, conflitantes com o bem comum? Eu tenho dito assim, eu amo minha esposa, escolhi ela para o resto da vida, casei, a gente vive junto. Às vezes eu quero pedir uma pizza, ela quer pedir um hambúrguer, ou vice-versa. Ninguém concorda em tudo. Ninguém concorda em tudo. Não existe identidade. A pluralidade humana é um dado da realidade. Nós somos plurais, somos diversos, e o bem comum, né, o bem de todos naquilo que todos temos em comum, ele nos põe um desafio, né, que é o seguinte: até onde vai a tolerância com a diferença? Em que sentido? Há visões de mundo que são destrutivas da pluralidade, que são destrutivas da liberdade. Então, eu tolero o intolerante. Qual é o espaço que eu dou para aquele que quer arruinar? Os meus valores me dizem para ser tolerante com o diferente. Qual é o espaço que eu dou para aquele que não é tolerante comigo? Como é que eu tolero isso? Esse é um desafio político da modernidade. Então, assim, tem valores pessoais e sociais diferentes, eles têm que ser tolerados e a gente convive com eles, tá? E é assim, não tem outra maneira em democracia a não ser aceitar a pluralidade. A questão passa a ser: a partir de que momento essas diferenças são tão profundas que elas ameaçam a existência dos meus valores? Eu tolero plena e perfeitamente aquele que faz escolhas de vida diferentes das minhas. Eu vou me referir aqui, tá, ao que está acontecendo, por exemplo, na França, com o crescimento do islamismo. A cristandade aceita a diferença e reconhece a dignidade da pessoa humana no praticante de qualquer religião. Será que isso é recíproco? Como é que eu devo me portar ante um regime que, para não falar nos regimes modernos e não comprar uma briga ideológica de largada,
será que eu tenho que ser tolerante com a Revolução Francesa que que proíbe o culto religioso? Tá? Então tem um espaço, eu diria que tem um espaço dentro do qual a divergência existe, ela é sadia, ela faz parte e nós não devemos pensar em suprimir as divergências. Mas existe um espaço além do qual a visão, algumas visões são contrárias à pluralidade humana. E aí existe um perigo muito grande. E aí é por isso que o liberal, como o cristão, deve se opor aos totalitarismos, ao nazismo, ao fascismo e ao comunismo, porque são e ao coletivismo, eu diria, né, como um todo, porque são liberticidas. Muito bom, Ricardo. Vamos para a última pergunta que eu te pediria para responder de uma forma bem sintética, se é que isso fosse possível. Desculpa, Pelo porte da pergunta. Não, a questão são as perguntas, é a profundidade das perguntas. Mas vai ser a última e depois eu vou encaminhar. Olha só, do Sérgio Cavalieri. Como político, como vencer, na tua visão, a resistência do brasileiro a se tornar mais independente do governo? Primeiro, com uma oportunidade, né? À medida que se gera prosperidade, se gera oportunidade, as pessoas, apesar de manifestarem, né, de acharem mais fácil depender do governo, eu acredito que existe algo no coração dos brasileiros que faz com que eles queiram prover para as suas famílias e ser livres. A gente ouve muito isso. Olha, eu quero sair, eu tenho Bolsa Família, mas o que eu quero é um emprego. Eu acho que tem duas forças para isso. A primeira é produzir oportunidade, a segunda é um apostolado, é levar a palavra, é mostrar para as pessoas, é convencer as pessoas. É um esforço que eu fiz a vida inteira no Instituto Liberal, no IEE, continuo fazendo, de dizer, de explicar, de ensinar, de educar as pessoas para a liberdade. Tem uma frase do Joaquim Nabuco, para ser rápido, que é assim: eduquem seus filhos no amor à liberdade do outro. Olha isso, para amar a liberdade do outro, porque quem ama só a sua liberdade não ama a liberdade. Então, nós temos que educar as pessoas para ser livres e para amar a liberdade dos outros. Não é um esforço de educação. Então, acho que é por aí. Mudança institucional para dar oportunidade e mudança educacional para que as pessoas prefiram ser independentes. Muito bom, Ricardo. Muito legal, Ricardo. Eu vou encaminhar o encerramento para o Klaus. Antes disso, assim, só destacar o quanto foi sensível essa tua fala, né? A forma tão linda que tu fez a referência à tua trajetória familiar, né? Aos teus pais, do início da tua vida como pessoa, né? No seio familiar, né? Essa questão espiritual, essa questão religiosa, né? Fiquei muito impressionado com... Acho que a capacidade de crítica, né, Ricardo, para a gente é muito importante sempre, em todas as esferas, em todas as crenças, em todas as visões políticas, pessoais. E quando eu fico muito feliz, assim, me toca quando eu vejo tu falar do liberalismo e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica tão bem colocada que eu compartilho contigo 100%, essa diferença entre o individualismo e o egoísmo. A citação que tu fizeste da Ayn Rand, né, que eu acho que tem uma visão também completamente, ela distorce, mas essa visão crítica, a mesma que tu reproduz depois quando faz aquela análise do liberalismo, né, do iluminismo britânico e francês, né, eu acho que esse senso de crítica dentro da vertente, da visão de mundo que a gente tem, ele é muito importante, tu transpareceu muito isso, né, então... tu já reparou, Ricardo? Eu fico impressionado às vezes quando a gente tem a oportunidade dessas conversas. Tu viu? Eu não sei se é só uma sensação minha. Como a gente fica mais sereno, né? Quando começa a falar de valores, quando começa a falar, sabe, de espiritualidade, quando começa a falar de responsabilidade social, solidariedade, liberdade, nós nos tornamos mais serenos. Nós nos tornamos. A tua fala foi uma fala serena. Foi uma fala, temas complexos, mas uma fala serena. Então, muito obrigado ao cidadão e mestrando de História, Ricardo Gomes. Foi uma satisfação para nós te receber, mas passa a palavra final ao nosso presidente, Klaus. Então, obrigado, Aldir. Ricardo, é com um agradecimento, né, que a gente, enfim, começa essa minha pequena fala aqui,
de conhecer esse teu lado, né? De tu poder... Afinal, tu está numa casa de amigos, né? O Papo é amigo e a DCE é uma casa de amigos, né? Dos amigos da liberdade, dos amigos da solidariedade, né? Então, eu quero dizer assim, eu quero deixar aqui o apoio, né? A tua atividade, o próprio prefeito Melo, né? Que a DCE apoia e tu vai ter sempre o nosso apoio, né? Nas pautas que que vão melhorar a gestão das empresas, a operação das empresas, a liberdade das empresas, né? E naturalmente, do ser humano, que é o objeto fundamental nosso, né? Então, é com agradecimento, né, que eu falo, e a DCE é uma casa que está sempre de portas abertas, né? Para pessoas como tu, com esse teu depoimento assim muito tocante, né, mostrando esse lado, né, do Ricardo Gomes. E então eu gostaria de agradecer, antes que eu esqueça, né, dos nossos apoiadores, que é o CIERS, o CDL Porto Alegre, né, grandes parceiros, Jornal do Comércio e naturalmente a PUC-RS também. E eu queria dizer que esse lado que tu comentasse, assim, se eu pudesse resumir numa frase, né, o que é difícil, mas é essa tua defesa do liberalismo, né, apesar de parecer algo individualista, mas na medida que tu, como profissional, tu abandonas a tua vida profissional e te dedica a um cargo como esse, que tu mesmo disseste que, né, a remuneração não é tão boa, mas ele é fundamentalmente gerador do bem comum. Na medida que tu está preocupado, e isso a gente vê no teu ato, que isso é profundamente solidário, né? É um liberalismo que quer o melhor, que quer o bem comum, que sabe que vai ser reflexivo. Se os empresários estão bem, se a população está bem, tu vai estar bem, né? Então, isso é reflexivo, né? E, para terminar, eu queria só salientar que a DCE ela acredita nos alicerces de uma liderança digna, e que esses alicerces são a verdade, a liberdade e a caridade. E praticando as virtudes essenciais, que são a humildade e o espírito de servir, que é o teu caso, né? Nós vamos construir o bem comum através do bem. Te agradeço muito e conta sempre conosco. Obrigado. Muito obrigado.